Eu sou a Mariana, eu vou ficar com vocês hoje aqui para a gente trocar experiências sobre o corpo e também falar sobre o lugar do corpo na terapia. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou atriz, né? Comecei esse percurso aí sobre a corporeidade no teatro. Então, foi no teatro que me despertou a curiosidade para entender mais sobre a corporeidade. E aí eu cheguei na psicoterapia, né, na psicologia, na biosistêmica. Então, eu trago muito da minha visão, das minhas experiências teatrais, artísticas, porque parto de um ponto de interseção entre a arte e a psicologia como ciência. Acho que tem muitos diálogos possíveis, tem muitas possibilidades. Então, a gente vai hoje ver um pouquinho, né? E agora vamos ter uma prática. Todo mundo aí conseguiu a folha de papel ofício em branco? Todo mundo conseguiu? Eu não estou vendo vocês, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Ah, não consigo ver não, mas enfim, quem não conseguiu, é só falar que aí eu dou outra opção, tá? Ó, essa dinâmica agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa prática vai ser assim, vocês vão se dividir, se juntar aí em duplas, certo? Um vai ser o facilitador ou o terapeuta e a outra pessoa vai ser o cliente. Então, a gente vai observar. E aí eu faço um convite para vocês, para que a gente entre nessa prática, entre nessa experiência completamente deixando de lado os nossos conhecimentos prévios, qualquer informação que tenha sobre leitura corporal, sobre leitura caracteriológica, qualquer tipo de conhecimento. Eu sei que é difícil a gente desapegar, né? Mas a gente pode tentar, né? Tentar e deixar o fenômeno acontecer. A gente pode se entregar, né? Experimentar, se entregar a esse momento e trabalhar mais a nível de percepção. Então, a prática começa quando o cliente se posiciona diante da câmera, né, de modo que o terapeuta veja o rosto da pessoa todo. E aí, o terapeuta vai anotar as impressões que tem, né? Quais são as impressões que essa pessoa tá passando, né, para mim nesse momento? O que que eu sinto quando eu olho para esse rosto? Qual é a minha impressão, né? Então, depois o cliente vai aqui, ó, pegar a folha e vai isolar a metade do rosto. E aí o terapeuta vai observar o que que ele vê aqui nessa metade do rosto, né? O que que ele consegue ver? Ele vê alguma emoção? Ele vê sentir um lado mais dominante do que o outro? Se um lado é mais suave do que o outro, certo? E isso também é interessante porque como a gente está com câmeras, a gente consegue se ver também, né? O cliente também consegue se ver. Então, fica a dica para quem é cliente, se quiser anotar o que você vê de você mesmo, né? No rosto inteiro e nos lados do rosto, fique à vontade, também pode ser uma ferramenta para vocês trocarem aí depois o cliente e o terapeuta. Então, primeiro o rosto inteiro, depois a metade do rosto. Aí depois vai para outra metade. Depois, aqui, os olhos, certo? E depois, estão vendo? Aqui. E aí, terminada essa etapa, o cliente pode fazer uma massagem, um toque no próprio rosto. E depois que o cliente terminar de fazer esse toque, né, o que sentir necessidade de fazer, como sentir necessidade de fazer,
aí o terapeuta vai fazer outra leitura do rosto inteiro. Ficou claro? Eu acho que estão Acho voltando, que tem Mari. algumas pessoas ainda em sala. Porque lembre-se que o tempo é quando as pessoas entram na sala, né? Também. Acho que Verdade. tem isso. E vocês que estão aqui, todos bem? O tempo foi suficiente para experimentar, para trocar de papel? Já estão chegando. Olá! Quem chegou agora? Então, vamos lá. Se todo mundo está ok, todo mundo bem, vamos continuar. E aí, no final, gente, eu vou deixar um espaço para a gente comentar, tá? Sobre as práticas. A gente vai compartilhar aqui, não se preocupem. E Tem aí, várias gente, reflexões. para a gente poder encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês sobre as práticas, sobre a percepção de vocês, né, sobre esse encontro de hoje, sobre a prática, o que ficou sobre esse encontro para vocês hoje. Pode ter questões no sentido também, se falou em várias práticas, em possibilidades de usar o toque, mas as questões de como usar, certo? Como pensar esse uso, se tem questões voltadas a isso. Em que momento trabalhar isso? Seria aonde tal tipo de toque ou de intervenção seria mais rico, mais apropriado? E Em como foi relação aos tipos de toque, pode ser, ou então a questão da leitura que ela propôs vocês fazerem. a respeito do toque terra, assim, eu percebi que pelo que vocês falaram, me parece ser muito bom utilizar também com pessoas que têm um funcionamento, uma personalidade mais limítrofe, digamos assim, porque dá uma sensação de um certo contorno, de uma certa noção Sim, do limite. sim, faz sentido, sim. E eu acho que isso que a gente pensar em tipo de estrutura é uma coisa. Eu acho que outra coisa é importante pensar que qualquer toque, qualquer tipo de toque pode ser bom com qualquer estrutura, certo? Depende do contexto que cada um esteja vivendo no momento e do que aquele espaço relacional pede. E a singularidade da pessoa também. Sim, se lembre que uma técnica e as intervenções, elas são necessárias e importantes. Como toda abordagem, ela vai ter suas técnicas e seus processos interventivos. Mas o foco principal da psicoterapia e de uma psicoterapia relacional é o outro, é a relação. Então, isso entra se ele é útil para o cliente, se faz necessidade ao processo dele. O que é que ele precisa para o processo dele? Então, são recursos que você pode ter para facilitar um caminho, mas dentro de um contexto, se o contexto pede aquela intervenção. O terapeuta está ali para trocar, para interagir, para entrar em contato, mas nunca como uma figura de autoridade, digamos assim. Exato. Como uma figura que está presente, acolhendo e acompanhando. Exato. Fazendo junto, né? Acompanhando, tá junto.
ficou claro para vocês, gente? Vocês têm alguma dúvida? Assim, para mim, me trouxe de volta muitas coisas que eu vivenciei lá atrás. Eu passei pela dança muitos anos, né? Então me trouxe assim algumas experiências até da época de dança mesmo. Tipos de trabalho que a gente fazia de rolamentos, um por cima do outro, e tipos de toques que a gente ia experimentando, de fila com massagenzinhas de tapinhas um no outro. Então, assim, me trouxe muitas lembranças e muitas possibilidades de recursos. Assim, eu fui me dando conta de quantas possibilidades eu tenho de recursos que eu não estou usando, porque simplesmente eu deixei lá atrás. Isso foi assim, uma coisa muito legal. É interessante ver, né, como que a gente pode criar essa conexão com a arte, né? Tudo que você falou aí, eu me identifiquei. O rolamento, a filinha de fazer massagem nas costas do outro, né? É muito interessante como que a gente aprende, né, nesse cenário da arte, mas é um aprendizado diferente, né? Quando a gente traz para a psicoterapia, a gente tem um olhar diferente, né? Tem possibilidades diferentes, a gente precisa ver se pode tocar o outro, né? Pelo menos no teatro, isso não é verificado. A gente vai tocar e acabou, toca, né? Não tem isso, porque eu acho que isso parte do pressuposto que todo mundo que está ali está para isso. Então, se o cara do teatro surtar, ele vai para terapia. Exatamente. Não é? Então, lá é o momento, é o lugar de olhar no olho. Às vezes tem muitos exercícios que a pessoa tem que olhar no olho. E isso pode ser muito invasivo, pode ser muito complicado, pode ser muito difícil para a pessoa conseguir, né? Mas, uma vez que está no teatro, não sei como é na dança, mas no teatro, a proposta é olhem nos olhos. Então, a gente vai construindo essa ponte, né? E aí também conquistando uma certa flexibilidade e entendendo que as pessoas são diferentes, né? Às vezes, para uma pessoa é fácil e tranquilo fazer, e às vezes para outra pessoa isso pode tocar na história de vida, ela pode ficar fragilizada com o olhar, né? Com a forma como ela foi vista, como ela se sentiu vista por um colega, por exemplo. Tem um livro muito bom de um psicoterapeuta da bioenergética, Robert Hilton, certo? Ele diz uma frase que é o seguinte: sempre que você tocar o corpo de alguém, lembre-se que você está tocando uma criança ferida. Certo? Então, toque de uma forma muito respeitosa, porque pode acordar qualquer emoção ali. E esse é o espaço do toque na terapia. É um toque que vai despertar, termina despertando uma criança que está ferida, que está adormecida. E a função desse toque é ser terapêutico, é resgatar ela e tirar ela desse lugar. Então, você tem que saber quando tocar, como tocar, por que tocar e para que tocar. E também quando não tocar. É muito importante saber quando não tocar. Porque o toque, a princípio, ele implica intimidade. Para você tocar, você tem que estar próximo. Implica confiança. Essa questão do toque na terapia, há uns anos começou a se rever essa questão do tocar, né? Em cima das memórias terapêuticas, né? Que há um tempo começou nos Estados Unidos a abrir muito processo contra terapeutas. Não porque os clientes, não simplesmente porque os clientes começaram a se sentir abusados com o contato, porque algumas clientes começaram a ter memórias de situações vividas na infância e começaram a processar a família por indenização dos danos causados a elas.
tá? E isso começou a gerar muito processo, né? Também dessas famílias quanto os terapeutas. Porque o que seria verdade ou não verdade nessas memórias, tá? E é em cima disso que que saiu esse livro até, que é de Robert Hilton, junto com um advogado até, que escreve também alguns capítulos. Ele é um psicoterapeuta, um trainee da análise bioenergética. Eu estou querendo me lembrar o nome do livro, não lembro agora, mas depois eu mando para vocês. Mas é um livro bem interessante, que ele vai abordar o lugar do toque na terapia e como tocar, e o cuidado que o terapeuta precisa ter, porque isso fez reformular muita coisa na terapia nesse período, que é mais ou menos, foi mais ou menos na década de 90 que isso aconteceu muito. E aí muitos terapeutas começaram a fazer contratos mesmo assinados com os clientes te permitiam que a terapia, sabia que a terapia tinha um espaço de toque, de contato físico, e que eles autorizavam esse contato. Começou a ter vários contratos para evitar os processos, porque as indenizações, certo, eram muito altas, né? E aí eles normalmente estavam perdendo todos os seguros, que às vezes eles trabalham muito com seguros lá, né? Seguro de saúde. Isso virou uma complicação. Então, o toque é uma coisa muito importante e que tem uma história muito longa, né, na nossa civilização, na nossa cultura, né? A gente pode tocar, não pode, qual é o tipo, quem pode tocar a gente, quem não pode tocar a gente, porque também tem as questões culturais. Quem pode tocar, quem não pode, aonde pode tocar, aonde não pode, certo? Que toque é perigoso, não é, certo? Qual é o toque que é o toque afetivo, qual é o toque que é sexual? É uma coisa complicada, que é uma coisa, vamos dizer, teórica, cultural. Agora, quando alguém toca em você, o que é que acontece quando você se sente tocado? Aí entra toda uma questão de uma construção de uma relação de confiança dentro de um espaço terapêutico, tá? De que alguém poder tocar até a sua mão, para algumas pessoas, pode ser uma invasão de privacidade. Então, quando ela falou do pé, às vezes o pé pode ser uma forma de aproximação, pé com pé. Tá? Você me toca, eu lhe toco. Eu tenho uma distância muito grande de você. E aí eu também construo uma comunicação nesses espaços. Isso me lembrou, Ana, quando a gente estava na formação da biossistêmica, a gente tinha muitas práticas e nós éramos um grupo que se encontrava com frequência e que a gente ainda não tinha muita intimidade, né? E aí a gente brincava. Muitas das propostas eram brincadeiras. Então, era uma forma da gente, de maneira descontraída, ir tocando o outro, né? Então, assim, a gente brincava de pisar no pé do outro, né? Como se fosse um pega-pega, assim. E aí a gente acabava se apoiando, acabava, né, pegando no pé da outra pessoa, e isso também gerava uma confiança, gerava um vínculo, né? A gente baixava nossas defesas, nossos alarmes para esse ambiente seguro, para que essas pessoas também se tornassem possibilidades seguras para a gente desenvolver o trabalho. Exatamente. E como Gente, foi a experiência do rosto para vocês? eu ia perguntar isso agora. Foi interessante? Foi fácil? Alguma coisa chamou a atenção? Vocês conseguiram se perceber? Vocês, quando eram clientes, conseguiram se olhar e perceber o rosto de vocês? Ou não? Não chegaram a fazer isso? Ah, aqui, a experiência minha com a Liana foi bem interessante, porque
eu ia me percebendo e a descrição dela ia sendo muito compatível com o que eu estava me percebendo. Nas duas situações, antes da massagem e depois da massagem. É quase como uma identidade mesmo, sabe? Como eu me percebo, ambos os lados, enfim. Foi bem interessante a nossa experiência. Para mim foi muito bem interessante. Muito interessante também a diferença de um para o outro quando você cobre. É incrível. Um olho brilha mais, o outro é mais para baixo, um está mais para cima, um lado do rosto é para cima, o outro para baixo. Fica nítido. E quando volta, parece que eles harmonizam outra vez. É interessante esse olhar, né? Acho que também nos ajuda a treinar um pouco desse refino, desse olhar mais delicado, né? Que aí é muito treino, né? Para conseguir observar esses micro movimentos, detalhes das pessoas. Mas muito legal, eu gostei muito. Como dizia Gaiaça, para aprender a olhar, basta olhar e ter coragem de olhar. E aí está aí na sua frente, você vai vendo, vai descobrindo. Agora você precisa olhar. Então, Patrícia, dentro dessa perspectiva fenomenológica, né? Quando a gente olha para a coisa e olha para o fenômeno e a gente fica conhecendo mais, eu acho que de alguma forma vai desmistificando, né? E você vai entrando em contato com isso, vai perdendo medo de coisas que a gente tem, né? Então, é muito interessante mesmo. Eu gosto muito. Achei a experiência super legal, viu, Mariana? Eu e Patrícia, a gente gostou muito, não foi, Patrícia? A gente adorou. Eu aprendi muito com ela. Agora minha tela ali atrás já está, como é que ela diz, desfocada, porque eu tenho uma luz aqui atrás que eu acho horrível. Aí ela me ensinou e foi uma troca tão boa, né? Uma troca mesmo, em todos os sentidos. Troca de olhares, trocas, né? Foi muito legal. Eu gostei muito. Gostei demais da aula hoje, viu, Mariana? Foi muito boa. Foi mais do que eu esperava. Eu não esperava que fosse tão boa. Eu gostei muito. Parabéns. Obrigada, André.